Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma das lições preciosas do Reino de Deus. Hoje estamos aqui num solo, mas num solo que, assim, já conhecemos, mas depois de 5 anos, retornar aqui em Manaus e hoje, juntamente com você, para nós fazermos essa live, olha, é uma experiência assim tremenda, uma experiência muito agradável, porque 5 anos morando aqui que eu digo assim, lá no sul do Brasil, em Curitiba, mas vimos passar uns dias aqui com a família aqui em Manaus, e o negócio aqui realmente é estreito, são aproximadamente, sabe, pelo horário aqui em Manaus, não dá nem para dizer assim qual é o horário, porque tanto faz ser de manhã, como de tarde, de noite, de madrugada, é um outro clima, é uma outra dimensão, mas posso dizer o seguinte, é muito gostoso. Então, desde já, eu quero aqui convidar você para que nós possamos meditar de mais uma das porções da palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos estar meditando, sabe aonde? Salmo número 23. Eu quero dizer que desde já nós tentamos, fazer uma ministração desta mesma palavra durante 3 vezes e algo assim não deu certo, não aconteceu. E eu comecei a perceber que Deus queria que realmente nós fizéssemos aqui, para nós sentirmos o quanto é necessário de nós entendermos que nós realmente temos que depender do Senhor. Então, se você que ainda não é inscrito no nosso canal, uma das lições, que Deus assim colocou no meu coração para nós falarmos sobre Jesus, que ele é o nosso eterno e bom pastor, e como o nosso canal é uma das lições, uma das porções é, preciosas do Reino de Deus, então quero convidar você, se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa acionar esse sininho aí, para que o algoritmo, do YouTube possa entender que é relevante o nosso canal, as mensagens, porque são mensagens edificantes, são mensagens que trazem, na verdade, não só esperança, mas que trazem conhecimento para a tua alma, para a tua vida, para a tua família, e que você possa, juntamente conosco, compartilhar esse momento. Então, quero convidar você, que você possa enviar esse link para demais pessoas do grupo de WhatsApp, da família, da igreja, da célula. Então, juntamente conosco, que você possa, assim, compartilhar conosco desta mensagem poderosa da parte de Deus. Hoje, nós vamos estar lendo aqui o Salmo de número 23, que hoje a gente tem como tema, hoje, Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Será que você poderia repetir comigo? Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho certeza, a palavra do Senhor diz que há poder em nossas palavras. Então, eu quero que você repita comigo, mas com convicção e com autoridade. Dizer o seguinte: Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Olha aqui, aqui o Salmo número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Glória a Deus. Amados, quando eu estava meditando nesta passagem, que é uma das passagens que eu creio que a maioria, do povo cristão, quando eu digo povo cristão, queridos, são aqueles que realmente procuram ler a palavra. Não é quando eu digo cristão, seja um católico, seja um evangélico, que às vezes nós confundimos muito, de ser católico, ser evangélico, na verdade, ser um filho de Deus, aquele que procura temer a Deus, aquele que procura ouvir a voz de Deus, aquele que procura todos os dias, sabe, pegar a palavra do Senhor e extrair uma lição para a sua vida, aquele que está atento
a ouvir aquilo que Deus ele quer. Então, quando a gente percebe que a palavra do Senhor, ela é uma espada, como não diz lá em Hebreus 4:12, que a Bíblia não diz que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Ela penetra até as profundidades que não tem máquina alguma na ciência que possa fazer isso. Que vai até entre as juntas e medulas, entre a divisão da alma e do espírito. E ela está apta para discernir quais são as intenções do coração. Então, quando a gente medita aqui no Salmo de número 23, o Salmo de número 23, ele nos garante, de certa forma, uma paz, uma segurança, para que nós possamos entender se nós temos esse Senhor, se nós temos esse Jesus como nosso pastor. Primeiro, o que é esse pastor, né? Hoje eu estou aqui numa área, vamos dizer assim, uma área rural, cercado de plantações, de verde, né? Você pode ouvir aí os pássaros cantando. Aqui a gente anoitece e amanhece com cantorias, vamos dizer assim, né? Cantorias de pássaros de todas as qualidades. É tucano, é bem-te-vi, é sem-açu, é sabiá, né? Curió, são tantos pássaros. E a gente percebe que são animais que todos eles foram criados por Deus. São criaturas de Deus. E eles cantam de uma certa forma porque eles sabem que é o Senhor. Talvez eles não tenham nenhum entendimento, dizer assim, quem foi que nos criou? Quem foi que nos fez? Enquanto nós, como seres humanos, sabemos que existe um ser. Talvez esse ser que para alguns ele está acima de nós, alguns têm como o Jeová Jireh, outros têm como um Alá, outros têm como uma divindade que está acima, né, do nosso entendimento, do nosso conhecimento, mas que esse Senhor, ele existe. Então não diz aqui que o Senhor é o quê? É o meu pastor. O pastor é aquele que guia, o pastor é aquele que supre. Então a primeira coisa, queridos, que eu quero hoje trazer é que esse Salmo 23 é um dos mais conhecidos e mais amados da Bíblia. Qualquer criança pode recitar e dizer assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas será que nada realmente tem nos faltado? Ou então, quando a gente apenas faz uma citação desse salmo por citar, apenas por falar, porque todo mundo, na verdade, chega a um ponto de dizer, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas e quando começa a faltar algumas coisas? Quando começa a faltar, sabe, a paz no teu lar, quando começa a faltar ah, a parte financeira do teu lar, será que você procura ter realmente essa paz? Então, a primeira coisa que eu quero, em cima desses salmos aqui, é falar que o Senhor é o pastor que supre. O Senhor é o pastor que supre. Olha só o que diz aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente aonde? A águas tranquilas. Isso aqui é a primeira coisa que eu preciso entender, que Jesus é quem supre todas as nossas necessidades. Mas a primeira coisa que eu preciso compreender e entender é que se eu tenho Jesus realmente como meu pastor, e se eu tenho esse Jesus que ele vai suprir todas as minhas necessidades, nada me faltará. O que significa nada me faltará? Não significa ausência de dificuldades, porque todos nós temos. O problema da humanidade é que às vezes eles querem colocar uma situação diante do Senhor e dizem, mas como assim? Como é que eu posso servir esse Deus? Como é que eu posso dizer que esse Jesus ele é o meu pastor, que nada me faltará se eu tenho dificuldade? Então a primeira coisa que eu tenho que aprender, que nada me faltará não significa ausência de dificuldade, mas a certeza que ele providenciará o necessário. Você lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia. Queridos, o que eu preciso entender é que esse pão nosso de cada dia, Deus ele vai suprir todos os dias. Nem que seja o necessário, a porção necessária, mas ele vai suprir, porque ele é fiel. Então não diz aqui então que
Mesmo que nós venhamos passar por dificuldade, mas a certeza é que Ele vai o quê? Providenciar. Ele vai providenciar o necessário. O necessário para que cada manhã, cada dia, a porção diária, é o que nos diz lá, sabe, em Provérbios. Provérbios nos diz o seguinte, Provérbios 30, versículos 6, 7, que nos diz, Senhor, me dê a porção necessária. A porção necessária. Sabe por quê, amados? Às vezes tem tanta gente que ganha tanto, mas não sabe administrar o muito que ganha. E tem gente que ganha pouco e sabe administrar. Então, eu não vejo que é uma questão de você ganhar. É uma questão de você administrar. Então, ele nos leva a verdes pastos. O que é isso? A palavra de Deus é o alimento espiritual. A pergunta é, você tem se alimentado daquilo que realmente vai te trazer essa paz interior? Porque o alimento sólido, o alimento que nós temos que ter, café da manhã, o nosso almoço, o lanche da tarde, né? Alguns jantam, ou então só mais uma pequena refeição suave, leve, que nós temos durante a noite, antes de dormir. A questão, isso aí é necessário para o nosso corpo físico. Mas a questão é, vamos supor que você se alimenta aí, você tem 4 refeições durante o dia. Isso para o teu corpo físico. Dessas 4 refeições, quantas tu tem para o teu lado espiritual? Isso para o teu espírito, isso para a tua alma. Então nós temos que entender que tanto o meu corpo físico, ele precisa, né, desse suprimento, de ter esse alimento, como também o que? O meu lado espiritual. Então ele nos leva a verdes pastos, quer dizer, a palavra de Deus é o alimento espiritual. E águas tranquilas, quer dizer, essa paz interior que só Ele pode nos dar. Só Ele pode nos dar. Então tem coisas que eu tenho que saber separar. Assim como eu preciso, pegar essa xícara e beber essa água. Quer dizer, essa água ela vai ser o quê? Ingerida para dentro de mim. Então, somente essa paz interior que eu posso ter na minha vida, que é através do quê? Do lado espiritual, da palavra de Deus. Então, primeira coisa que nós falamos aqui, que Jesus é aquele que vai suprir as nossas necessidades. Aí a segunda coisa que eu quero trabalhar com você, Jesus é o pastor que guia. Amados, como é bom de nós sermos guiados por esse Jesus que ele sabe para onde que ele está nos levando. Né? Como é bom de nós sermos guiados por esse Jesus que ele sabe que ele está nos conduzindo para lugares que vai nos trazer, sabe o que? Paz. Lugares que vai nos trazer, sabe, fortalecimento. Aquele que de fato ele tem Jesus como seu pastor, porque Jesus não vai nos levar para um matadouro. Jesus ele não é um mercenário. Jesus ele não vai entrar na porta do teu coração arrombando, pelo contrário. Não diz lá em Apocalipse 3:20 que ele é aquele que bate na porta do meu e do teu coração. Isso aqui que é importante. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que ele que vai nos suprir, e ele agora é aquele que vai nos guiar. Então, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande, olha só, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Como é bom de nós termos Jesus como nosso pastor, porque por mais que eu venha passar por um momento difícil, queridos, nós temos que entender isso. Todos nós, todo ser humano passa por um momento difícil de nossas vidas. Mas eu preciso entender, eu preciso aprender que mesmo que eu venha passar por um momento difícil, mas se eu tenho realmente Jesus como meu pastor, me diz aqui, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É Ele que está comigo. Jesus não apenas supre, mas Ele também guia nossas vidas. Ele restaura a nossa alma cansada e abatida. O cristão pode enfrentar até mesmo o vale da sombra da morte sem medo, pois o pastor está o quê? O pastor está presente. Sua vara, quer dizer, sua vara é a proteção. O cajado, direção, traz o quê? O consolo. E terceiro, Jesus é o pastor que protege e honra. Versículos 5 e 6.
preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei aonde? Na casa do Senhor por longos dias. Mesmo diante dos meus inimigos, Jesus prepara o quê? Uma mesa, mostrando que nada pode roubar o cuidado de Deus sobre os seus filhos. O óleo, o que o óleo representa? Você já parou para perceber o que o óleo representa? O óleo representa consagração e alegria. O cálice transbordante mostra a abundância da graça de Cristo. Aonde? Sobre a nossa vida. A vida com Jesus não termina aqui. A vida com Jesus não termina aqui. Temos a certeza que da eternidade com Ele. Deixa eu repetir aqui. A vida com Jesus não termina aqui. Temos a certeza da eternidade com Ele. Habitaremos na casa do Senhor para sempre. Então, eu quero concluir e dizer o seguinte, que o Salmo 23, na verdade, é um hino de confiança. É um hino de confiança no cuidado de Deus. Jesus é o bom pastor que supre, ele guia, e ele protege, e ele honra. Quem tem Jesus como pastor, pode dizer com convicção, nada me faltará. A pergunta que eu quero fazer para você hoje, você tem Jesus como o seu pastor? Você tem certeza que Jesus ele é o seu pastor? Se você tem certeza que ele é o seu pastor, primeiro, nada te faltará. Ele vai suprir as tuas necessidades. Ele vai te guiar. E ele vai cuidar de você. E ele sempre vai te honrar. Por mais que aqueles que se levantem, por mais que tenha aqueles que vão tentar se levantar contra a sua vida, mas ele vai ser aquele que vai te preparar sempre uma mesa diante daqueles que querem te desonrar, diante daqueles que querem desviar os teus caminhos. Mas se você tem Jesus como teu fiel pastor, ele sempre será, na verdade, aquele que vai cuidar de você, que vai te guiar. Amém, queridos? Então fique com essa palavra, fique com essa convicção que ele é o seu pastor e nada, absolutamente nada vai te faltar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Senhor Jesus ele venha te conduzir, que ele venha te guiar, que ele venha te proteger e que por mais que você venha estar passando pelo vale da sombra da morte, não tema mal nenhum, não fique com medo. Ele é o teu pastor, ele é o teu guia, ele que supre as tuas necessidades, ele que na verdade está 24 horas juntamente. Agora eu te peço só uma coisa, confie nele, confie de todo o teu coração nele, confie plenamente nele em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero pedir que o Senhor venha trazer essa convicção no teu coração. E outra, que você possa enviar esse link. Se você que não está inscrito no nosso canal, nós estamos enviando essa mensagem todas as terça-feira, né, no horário de Brasília, no caso, às 8 horas da manhã, no caso, horário de Manaus, que sempre é aquelas pessoas que estão nos acompanhando. Eu sei que daqui a pouco, né, não somente em Manaus, mas no mundo inteiro, as pessoas vão estar também entrando em contato, fazendo esse link, enviando também esse link para as demais pessoas, para que você também possa acompanhar conosco enquanto nós vamos estar, né, esses dias aqui por Manaus, fazendo esse momento maravilhoso. Sei que aqui realmente o clima é outro, é um calorzinho maravilhoso. Já conheço, morei durante 49 anos da minha vida nessa terra próspera, fértil, mas hoje, aprove a Deus, nós estamos, né, passando esses dias e vivendo também um novo projeto, uma nova jornada, né, na cidade ali de Curitiba, Paraná. Mas assim, Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Então vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Espero contar com você para mais uma das lições preciosas do Reino de Deus. Amém?
Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por mais esse momento maravilhoso que nós estamos aqui com os meus irmãos, minhas irmãs. Pai querido, que esta palavra de hoje, ela possa nos trazer esse refrigério, essa confiança, Pai, que meus irmãos possam confiar e acreditar em Ti, que o Senhor é o nosso pastor, que Jesus é o nosso pastor, que é Ele que nos supre as nossas necessidades, é Ele que nos guia, é Ele que nos honra, é Ele que nos protege, é Ele estar conosco 24 horas, Pai, que nós não viemos temer mal algum, que a Tua vara, que o Teu cajado esteja conosco. Te peço, meu Deus, pela vida daqueles que não sei se estão enfermos, mas, Pai, que o Senhor venha trazer o refrigério, que o Senhor venha trazer, Senhor da glória, a cura sobre a vida dos meus irmãos, guardando, protegendo, livrando de todo o mal. Pai querido, fica conosco, eu te peço, e nos guarda, Senhor da glória. Em nome do teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então que Deus te abençoe. Eu convido você que você possa enviar esse link, né, para demais pessoas, para que o algoritmo, né, do YouTube possa entender que é relevante essa nossa mensagem, esse nosso canal, e que outras pessoas também possam serem abençoadas. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, fique na paz. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a tua casa, sobre toda a tua família, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém e amém. Então que Deus te abençoe, fique na paz, forte abraço, em nome de Jesus. Amém.